Uma das dificuldades mais básicas para aqueles que defendem a visão de um universo materialista é a questão do princípio. E como você apontou antes, o cristianismo há muito afirma que o universo foi criado. E agora temos a teoria do Big Bang, que sugere pelo menos que ele teve um início em um certo momento. E ainda assim surge sempre a pergunta: sim, mas se não pode haver uma causa não causada, então quem criou Deus? E eu acho que o cristianismo talvez ofereça respostas diferentes para isso. Pelo que entendo, a resposta de Agostinho foi que Deus está fora do tempo. E de certo modo, essa é uma boa resposta. Mas me parece que isso é uma forma de dizer que não sabemos qual é a explicação, porque nenhum de nós faz a menor ideia do que significa estar fora do tempo. Ou então o cristianismo diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, mas são um. E a partir dessas afirmações, muitas coisas maravilhosas decorrem. E como um Deus tão poderoso e impressionante, digamos, o Deus de Jó, poderia aparecer na forma de um ser humano e ser o Espírito Santo. Então, meu ponto é este. E como eu disse, penso que isso pode ser uma força ou uma fraqueza. Mas parece que muitas perguntas difíceis são explicadas por mistérios, que é uma palavra cristã que, de certo modo, estão dizendo, não sabemos. Eu amo esse tema em particular e tive de refletir muito sobre ele, porque, é claro, é absolutamente óbvio que substituir um mistério por outro nem sempre é uma forma útil de avançar. Às vezes pode ser. Sim, mas é um mistério mais sensato. Vamos destrinchar isso, porque há 3 ou 4 perguntas aqui. Por isso eu as anotei, porque com o meu cérebro envelhecendo, eu não consigo lembrar de tudo. Mas vamos à primeira questão, que me interessa muito, porque se tornou um grande foco recentemente. Tanto na América do Norte, quanto na Grã-Bretanha e na Europa, todos estão falando sobre isso. Achei que tinha deixado isso para trás na Rússia. E essa é a pergunta: quem criou Deus? E Dawkins colocou isso no centro de seu livro Deus, um delírio. Fiquei impressionado quando encontrei isso ali. O que quero dizer sobre a Rússia, senhoras e senhores, é que eu costumava ouvir essa pergunta o tempo todo na Academia de Ciências, quando eu viajava à Rússia no final da década de 1980 e início da década de 1990. Era quase sempre a primeira pergunta. Se você acredita que Deus criou o universo, então logicamente precisa perguntar: quem criou Deus? E depois, quem criou o Deus que criou o Deus que criou o Deus que criou o Deus? E assim por diante, infinitamente. E assim, claro, Deus estaria acabado. E isso é exatamente o que Dawkins afirma em Deus, um delírio. Bem, vamos analisar isso por um momento. Quem criou Deus? Se você faz essa pergunta, isso mostra que você imediatamente categorizou Deus como criado. Então você está falando sobre um Deus criado. Agora imagine se Richard Dawkins tivesse escrito um livro chamado O Delírio do Deus Criado. Não acho que muitas pessoas o teriam comprado, porque eu não preciso que ele me diga que deuses criados são um delírio. Nós geralmente chamamos esses de ídolos, incidentalmente. Mas veja, essa pergunta é extremamente interessante porque é um exemplo de uma pergunta que já exclui a explicação mais provável de ser verdadeira. Porque a afirmação cristã é que Deus não foi criado. Então, se Deus é não criado, no princípio era o Verbo. E agora estou chegando à sua questão dos 3 em 1, trazendo isso de maneira indireta. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele já existia. Assim, a afirmação central do cristianismo, e claro, igualmente do judaísmo e do islã, é que Deus é eterno. Portanto, a pergunta, por definição, nem se aplica a ele. E isso é extremamente importante. A única maneira de tirar algo dessa pergunta, no sentido negativo, é assumir que tudo está na categoria do Criador. Mas isso é simplesmente petição de princípio, assumir o que se quer provar. Os gregos estavam interessados nisso, e é por isso que o Evangelho de João começa com essas palavras. No princípio, o Verbo já era. E então diz: todas as coisas vieram a existir por meio dele. Os gregos estavam interessados nessa distinção entre 2 categorias. Primeiro, as coisas que vieram a existir, as coisas criadas. Segundo, as coisas que já existiam.
E a questão se resume a isto. Existe algo, um ser que nunca veio a existir? E essa é a afirmação cristã, e ele é chamado de Deus. Mas há um pequeno detalhe adicional aqui. Richard Dawkins, e eu tive um debate com ele exatamente sobre esse tema em Oxford. Eu disse a ele, Richard, você afirma que quem criou Deus é uma pergunta legítima. Eu não acho que seja, mas deixe-me assumir por um momento que é. Você acredita que o universo criou você? Então peço permissão para usar sua própria pergunta. Quem criou o seu Criador? Ainda estou esperando pela resposta. Então esse é o primeiro ponto. Muito brevemente indo ao segundo ponto. Deus é 3 em 1. É um mistério? Sim, é. E posso contar uma pequena história? Acho que devemos, sim, mas conte a história. Ok. Sim. Eu estava falando para cerca de 1000 cientistas. E um homem veio até mim depois, um físico, e disse, foi muito interessante toda essa conversa sobre Deus, mas, sabe, eu percebi que você é cristão. E eu disse... Que sujeito perspicaz. Sim, foi isso que eu disse. Disse, você é bem afiado. E ele disse, pare com isso. Agora veja, como cristão, você é obrigado a acreditar que Deus é uma trindade, que Jesus era Deus e homem. E ele disse, vamos lá, você é matemático em Oxford, isso é absurdo. Pode me explicar isso? Bem, eu disse, posso te fazer uma pergunta antes? Ele respondeu, claro. Então eu disse, diga-me, o que é consciência? Ele pensou por um segundo e respondeu, eu não sei. Eu disse, tudo bem, vamos tentar uma mais fácil. O que é energia? Ele disse, bem, eu sou físico, posso medir energia, posso usá-la. E eu respondi, isso não é o que perguntei. O que é ela? Ele disse, eu não sei. Ou, eu disse, isso é muito interessante, você não sabe. Então perguntei, você acredita em consciência? Sim, respondeu ele. Você acredita em energia? Sim. Então eu disse, você acredita nessas duas coisas e não sabe o que elas são? Eu perguntei, então devo descartá-lo como intelectual? E ele respondeu, por favor, não. E eu disse, mas foi exatamente isso que você estava prestes a fazer comigo 5 minutos atrás. Então eu disse, se você não sabe o que energia é, e ninguém sabe, e se você não acredita em mim, físicos, leiam Richard Feynman. Se energia, luz, gravidade e consciência são um mistério, não se surpreenda se houver um elemento de mistério quando falamos de Deus. É inevitável. Mas aí eu o pressionei um pouco mais. Por que você acredita nessas coisas se não sabe o que elas são? Isso foi um pouco difícil para ele. Então, sendo um sujeito gentil, tentei ajudá-lo. Você acredita nelas por causa de seu poder explicativo enquanto conceitos. E ele disse, exatamente. E eu disse, veja, é claro que eu não posso explicar a você como Deus se tornou humano, mas é a única explicação que faz sentido das evidências, do modo como eu as vejo. Então eu disse, tenho uma analogia simples que pode te ajudar. É uma analogia de nível bem baixo, mas ao menos é bíblica. Eu sou casado. Sou casado há 42 anos e meio com a mesma pessoa. E minha esposa e eu somos, de certo modo, um. Somos 2 pessoas em uma só carne, como a Bíblia diz, mas uma unidade. E me parece que, pelo menos, não me entenda mal, esse mistério nos diz algo magnífico sobre Deus. Deus não é um monólito que, falando de forma simples, estava solitário e então criou algumas pessoas só para ter com quem conversar. Deus é, em si mesmo, uma comunhão. Agora, isso é multidimensional e nós não conseguimos compreender totalmente, mas, de certo modo, sinto que seja algo desse tipo.